Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor. Vamos partilhar a palavra de Deus desse quinto domingo do tempo comum. A liturgia da palavra desse domingo tem em comum uma perspectiva vocacional. Vocação vem do verbo vocare, que significa chamado. Queremos com essa reflexão também compreendermos melhor a nossa vocação. Vamos invocar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Escutemos o Evangelho do evangelista Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, diante da sublimidade, da grandeza e da profundidade do mistério da vocação, de sermos chamados por Deus, muitas vezes nos sentimos pequenos e indignos. Pedro, depois da pesca milagrosa, caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Temos também na liturgia desse domingo a primeira leitura de Isaías, a vocação de Isaías, após ele ter a visão do templo de Deus, de serafins repetindo diante do trono de Deus: Santo, 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 após ter contemplado a glória de Deus, ele se sente pequeno e diz: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Também na segunda leitura da carta aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo exclama a sua indignidade, dizendo: sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus.
No entanto, meus irmãos e irmãs, Deus não abre mão. Ele quer servir-se do ser humano. Não só Ele transforma a nossa vida, nos inspirando a fazer o bem, mas quer nos associar à sua obra de salvação, quer fazer de nós instrumentos da sua palavra para os outros. É aquilo que diz a exortação apostólica Evangelho Nunciante de São Paulo VI. A igreja é evangelizada e evangelizadora, ao mesmo tempo que ela continua ouvindo a palavra como discípula. E quando falamos da igreja, falamos de cada batizado, de cada um de nós, ao mesmo tempo que temos esse chamado em escutarmos continuamente em nossa vida a palavra de Deus, sendo discípulos dele. Nós devemos também sermos portadores dessa palavra. Ou seja, a igreja não é só evangelizada, ela é também evangelizadora. Deus nos associa à sua obra de salvação. Meus irmãos e irmãs, por isso a igreja tem sempre a perspectiva também de um mistério. Por isso não se deve analisar a igreja com meras categorias sociológicas, como se fosse uma instituição meramente humana. A igreja é também mistério, quer dizer, algo que está além da nossa compreensão, porque ela é divina. Se é humana e, portanto, também pecadora, mas ela é divina. Foi o próprio Cristo que a fundou e o Espírito Santo é a alma da igreja. O Concílio Vaticano II disse: a igreja é sacramento da salvação, sinal da salvação, portadora da salvação de Cristo para os homens e mulheres de todos os tempos. Um teólogo definiu a igreja como encarnação continuada, porque estende pela história fora a obra salvífica de Cristo. Meus irmãos, essa igreja de que falamos não é apenas a hierarquia, não é a instituição jurídica. Essa igreja é cada batizado, é o conjunto dos batizados. Portanto, eu, você, cada um de nós, todos nós batizados, temos essas prerrogativas, temos esse chamado, aquele sublime chamado que insistiu tanto o documento de Aparecida, de sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi muito verdadeiro o sentimento de Pedro, que disse: afaste-se de mim, Senhor. De Isaías: sou um homem de lábios impuros. De Paulo: não sou digno de ser apóstolo, porque era perseguidor da igreja. No entanto, Deus mesmo se incumbiu de purificar a vida desses homens, purificando os lábios de Isaías através do serafim, que tocou em seus lábios com a brasa, ou seja, purificando a vida de Isaías e colocando a unção nos lábios de Isaías para ele levar avante a palavra de Deus para Israel. E a Pedro Cristo disse: serás pescador de homens. E Paulo, sabemos da sua história, sabemos daquele encontro maravilhoso no caminho de Damasco, que o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E purificou sua vida, transformando de perseguidor em apóstolo. Deus mesmo manifesta sua graça em nossas vidas, meus irmãos, fazendo de nós discípulos, transformando o nosso coração, mas também fazendo de nós, digamos assim, apóstolos, ou seja, enviados, missionários. Ele dá também a unção para levarmos sua palavra. Ele dá os dons,
Através do seu Espírito, Ele nos comunica os dons, que são graças, que são ferramentas para que possamos servir a sua vinha. É aquilo que se costuma dizer: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Depois dos apóstolos tentarem pescar a noite inteira, não tendo pego nada, nosso Senhor diz: lançai as redes em águas mais profundas do que em alto. E aí então a maravilhosa pesca milagrosa, simbolizando a pesca que os apóstolos iriam realizar, respondendo ao seu chamado, ao chamado de Cristo para segui-lo. Às vezes pode ser, meu irmão, que você se sinta indigno, como tantas pessoas se sentiram indignos diante do chamado de Deus. No entanto, deve compreender que a missão não é devido aos nossos méritos, mas à misericórdia de Deus que quer salvar a todos. Pode ser de você pensar também: eu não tenho dons, eu vejo pessoas com tantos dons, eu não tenho dons. Não é verdade, meu irmão, cada pessoa é portadora de dons. Tanto os chamados dons, talentos humanos, pensemos naquela pessoa que tem uma capacidade de tocar, toca violão, aquela pessoa simples que arruma tão bem a igreja, só para dar aí alguns exemplos. Cada pessoa é portadora de dons, sim. A pessoa pode ser simples, mas é portadora de dons, porque Deus é muito criativo na sua obra criada. Mas também dons, carismas, graças especiais. Às vezes há pessoas que não têm muita capacidade, por exemplo, de falar, mas têm um gosto em orar, em rezar pela igreja. São João Crisóstomo dizia: a alguns é dado o dom da oração. E outros serviços eclesiais, pensemos nos catequistas, nas catequistas, nos agentes da pastoral da saúde, naqueles que assistem os pobres, como os vicentinos, e tantos. Há lugar para todos na igreja. Sejamos generosos, em sentido de responder ao nosso chamado batismal, de sermos generosos na obra de Deus, atuando possivelmente na comunidade eclesial, mas também, claro, através dos nossos dons, construindo, ajudando a edificar a sociedade, através do trabalho que é a participação na obra do Criador. E aí não podemos esquecer também, obviamente, esse trabalho dedicado das esposas em seus lares, como verdadeiros anjos da guarda do lar, que semeiam amor, dedicação. Portanto, meus irmãos e irmãs, todos têm o chamado de Deus e podem exercer a sua missão batismal, se colocando como instrumento para os irmãos e irmãs. Coloquemo-nos em oração. Senhor, ajuda-nos a compreender a alegria de evangelizar. Dá-nos ousadia para respondermos ao nosso chamado. Conceda a mim e a cada irmão e irmã que me ouve a compreensão que são chamados e são escolhidos para a vinha do Senhor e devem empenhar-se sempre em serem discípulos missionários nos ambientes que estão vivendo. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos toda tentação de desânimo e perseverarmos no chamado, na certeza de que é grande
a recompensa dos operários fiéis da sua vinha. Maria, que respondestes tão generosamente à tua vocação, ajuda-nos, Mãe, a sermos também generosos na nossa resposta para o reino. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra,